Olá, mais uma vez estamos compartilhando um momento de reflexão, onde, voltando ao Antigo Oriente, tempos bíblicos, fazemos menção do trabalho do nosso Mestre Jesus. É importante frisarmos alguns pontos onde a sua trajetória, o maior dos exemplos já existente para cada ser humano, e chegando num período onde a transição do Antigo Testamento para o Novo, ele enfrentou alguns, podemos dizer, algumas oposições dos religiosos da época. Porém, admirado pela sua forma de ensinar, sua forma de tratar, de se aproximar das pessoas, chamava a atenção pelos milagres existentes em seu ministério. Mas antes de começarmos, não esqueça, amigo, de dar o seu joinha, fazer sua inscrição e compartilhar nossos vídeos, pois é de grande importância para continuarmos trazendo algumas reflexões. E neste momento, você que aí parou nesse momento e deu de cara com esta mensagem, e te levo lá para a passagem do Evangelho conforme escreveu João, capítulo 15, versículos 16 até o versículo 20. Diz o seguinte: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. É neste ponto que eu chamo a vossa atenção para alguns ensinos de Jesus. Ele começando a falar no capítulo 7 de Mateus sobre o seu reino, mas aqui ele continua sobre a união entre ele e os seus discípulos. Como ele fala logo no primeiro versículo, que ele era a videira verdadeira e Deus, o Pai, era o lavrador, e os seus seguidores, os ramos, as varas. Chama a atenção o seguinte, porque a maior alegria do servo é ser como o seu Senhor. E a alegria maior do seu Senhor é que o seu servo o imite. E sabemos muito bem que no Antigo Oriente tinha alguns mestres, não era apenas Jesus que era um mestre. Alguns mestres
de algumas áreas, seja na política, na religião, tinha vários mestres. E cada mestre tinha os seus discípulos. E esses discípulos o seguia por uma etapa transitória. E no período bíblico, esses mestres, que tinham seus próprios discípulos ou seus alunos, os seus discípulos eram quem escolhia os mestres que queriam seguir, ou as escolas que eles queriam ser seguidor de seus mestres. Mas no caso de Jesus foi o inverso. Se na época eram os alunos, os discípulos que escolhiam os seus mestres, no caso de Jesus, ele chegou a escolher os discípulos, foi o inverso. Pois é aqui o que está no versículo 16. Não me escolheste vós a mim, porque era o normal, os discípulos escolherem os mestres. Mas aqui Jesus diz, mas eu vos escolhi. Eles saíram de aldeia em aldeia, procurando discípulos, procurando alunos. E esses alunos, os discípulos entravam a serviço do mestre quase que como escravo. E em troca do ensino, ele prestava serviço em todas as necessidades do mestre. Chega de carregar água, cortar lenha, pintar, conservar a sua escola. A única, o que distinguia o discípulo do escravo era que o discípulo não era obrigado a lavar os pés dos mestres, como os escravos eram acostumados a fazer isso. Os discípulos faziam tudo, menos lavar os pés dos mestres. Jesus fez o inverso. No capítulo 13 de João, versículo 3 ao 5, Jesus chega e lava os pés dos discípulos, mostrando o maior exemplo. Outra coisa que você não sabia, o discípulo estava sob todo o cuidado dele, dos mestres. E Jesus, por sua parte, não chamava de servos, chamava de amigos. Os discípulos eram considerados como uma etapa, como já falei, transitória. Tinham seu tempo de encerrar o período em que ele estava ali naquela escola. Outra coisa, as crianças e as mulheres não eram consideradas discípulos para seguir os mestres, só eram homens. E a outra coisa, Jesus fez diferente. Tinha crianças, ele disse, deixai vir a mim os pequeninos, e tinha algum grupo, algumas mulheres que o seguia também Jesus. Capítulo 8 de Lucas, você vai ver isso aí, versículo 3. Outra coisa, os seguidores de um ilustre mestre gozavam de fama, autoridade. Era como que um orgulho. Assim como não era qualquer que podia ser considerado mestre. Da mesma forma, não era qualquer um que poderia ser considerado discípulos. E Jesus sai e procura a cada um deles. Veja só, versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Isso já ia começar entre suas escolas. Jesus mostrava o maior exemplo de amor, de atenção. Os discípulos ser discípulo gozava de privilégios e responsabilidade que abrangia todos os aspectos da vida. Exigia disponibilidade
plena de cada um. O discipulado era um sistema que buscava transmitir sabedoria para saber viver e viver bem. Tratava-se também de lições para que eles tivessem suas próprias experiências, e Jesus os orientou acerca de muitas lições. Jesus era o mestre por excelência. Versículo 20, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão vocês. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a de vocês. Jesus orienta a cada um entrar para ser discípulo, ou seja, entrar na escola de Jesus, é estar disposto a ser perseguido, a ser não entendido. Ele deixou o maior exemplo. Como ele falou, não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Basta ao discípulo ser como o seu Senhor. E ele falou mais. Ser como mestre era papel importante ao discipulado. Filipenses capítulo 4, para encerrarmos. Filipenses capítulo 4, está aqui a Bíblia, capítulo 4, versículo... Filipenses capítulo 2, no caso, não no capítulo 4, Filipenses capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas na cada qual também atente para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimentos que houve em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, tirou a roupagem de Deus, a roupagem de toda autoridade, de mostrar que era o Deus eterno, porque Jesus é o próprio Deus na forma humana. E aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, sabendo que Cristo é o Verbo encarnado, é Deus em forma de homem. E falou mais, versículo 8, e achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Foi o exemplo que o Mestre nos passou. E trago nessa noite para você ser discípulo de Jesus é ser igual a Jesus. Apesar das falhas que temos, nós estamos numa escola para ser igual ao Mestre. Amém.